Olá, estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversas sobre família. Começando a 7ª temporada nesse ano de 2026 e, como vocês podem ver, nesse ambiente diferente, uma sala de estar para falar de uma maneira mais relaxada sobre um tema que é muito sério, família. E começando essa temporada que a gente vai falar sobre o divórcio do ponto de vista dos filhos. Hoje eu estou aqui com a Renata e a Luciana, minhas sócias e amigas, para tratar desse tema que é tão importante, especificamente sobre lealdade legal. O que vale e o que não vale depois que um casal se divorcia? Como lidar com os filhos, como organizar a rotina e o que é jogo sujo, jogo limpo, bom senso nessa história toda. Fique com a gente e não perca. Que bom estarmos de volta e para a gente começar, acho importante ter uma premissa base. Quando um casamento chega ao fim, termina o casal conjugal, mas continua valendo o par parental, que significa a mãe e o pai daquelas crianças. É um contrato que essas duas pessoas fizeram, só que acabou esse contrato. Então, eles precisam olhar para aquelas crianças que vão depender deles, né? Então, pegando o gancho que você falou da lealdade legal, é uma lealdade legal mesmo. Você tem que ser leal àquele compromisso que você fez. E o bem-estar na sala de estar é o bem-estar das crianças, Sim. né? Estar presente de corpo e alma para cuidar desse ser que precisa da gente. Isso mesmo. A nossa ideia é fazer um mix entre o que a lei prevê nessas situações e o que o bom senso indica que as pessoas devem fazer a partir do divórcio. O primeiro ponto que a gente vai cuidar hoje é sobre os filhos como garotos e garotas de recado. Você já escutou alguém falando, avisa o seu pai que eu não vou poder naquele dia, fala para sua mãe que ela está sempre atrasada. Então, os filhos como pessoas que dão os recados dos adultos. Péssimo esse hábito e isso deixa muitas marcas nas crianças. Além do que faz com que eles fiquem num conflito de lealdade entre os pais. Então, queria saber de vocês o que vocês acham, acho que já devem ter vivenciado essa situação como advogadas e o que a gente pode fazer para que as famílias não entrem nessa dinâmica. Bom, acho que eu sou filha de pais separados, acho bem natural pensar na minha infância, adolescência, essa troca de recados acontece. Mas, como você falou, Dora, não é adequado. É como se a gente estivesse transferindo para a criança, primeiro, a responsabilidade daquela mensagem. Né? E claro que aquela mensagem vai gerar no outro, provavelmente, uma reação. E é a criança que tem que lidar com aquela reação. Quase, sabe aquela história, mata o mensageiro da notícia ruim? Então a gente está deixando para a criança a responsabilidade de ficar levando essas farpas e essas flechas de um lugar para o outro. Isso não é assunto para criança, né? Uma vez eu atendi um grupo de estudantes que, para contar um pouco sobre direito, né, que eram pessoas que estavam na escola e queriam saber o que era o direito e tal. Então fiz uma mesa de debates assim, e um dos meninos tão fofo, ele chegou para mim e falou assim: nossa, eu vou pedir pro meu pai vir aqui conversar com você, porque sabe que eu não quero? Eu sou garoto de recado dos meus pais. Isso me dá uma tristeza. Eu falei assim, fala pro seu pai vir falar comigo, porque me deu uma angústia, porque, como você falou, Rê, é uma questão tão séria e, às vezes, o recado é até bobo, mas a reação do outro, que faz cara, faz não sei o quê, isso vai inteiramente na criança que não tem nada a ver com essa história. E ela fica ali, e ela toma a bronca dos dois lados, né? Sem esses adultos, que eu gosto de falar, eles são os adultos, eles que têm que se comprometer a falar entre si. Né? Não, e se os adultos estão dando o recado para a criança, muito provavelmente é porque é incômodo para eles Sim. fazer o acesso ao outro e falar. Então, uma coisa que é incômoda para você está põe a carga no outro, né? Eu acho que por aí que tem que pensar. E se um adulto está atribuindo para a criança ou para o adolescente, para o filho, o dever de falar com o outro para levar um recado, é porque está desconfortável para ele acessar aquele outro adulto para falar sobre aquilo. Então, uma coisa está desconfortável para mim, mas eu vou atribuir para o filho o dever de fazer aquilo. Não é bacana, tem tantas ferramentas, né? O aplicativo, inclusive, pode ser um caminho para isso. Usa uma ferramenta, mas não usa o filho. Se o assunto
tem que ser tratado entre essas duas pessoas que são adultas, é só entre as duas. Você não pode carregar um terceiro de mandar o recado para, ainda mais quando o terceiro é filho desses duas pessoas, né? Isso mesmo. Bom, além da comunicação, outro ponto aí que pega entre os pais é o dever de informar e o direito de saber. Acho que vocês já devem ter passado por isso como advogadas. Seja um exame médico, por exemplo, o resultado de um exame que o pai ou a mãe não recebeu, um boletim escolar que o outro não soube, às vezes até a criança reprovada, e um dos dois pais só fica sabendo quando já aconteceu, mudanças de última hora de agenda também, que a outra pessoa não é avisada, e isso causa um tumulto na rotina. Eu queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês têm visto esses casos, qual é o dever de informar, né, e o direito de saber quem está com a criança e a outra pessoa que não está, mas com certeza é impactada e se preocupa também com o bem-estar do filho. Pode ser em relação à saúde, à educação, enfim. E aí, mais um ponto só para juntar com esse, que é quando está na casa de um, que o outro fica às vezes telefonando, mandando mensagem, pedindo vídeo. Existe esse dever de informar, sabe, ao vivo quase, como alguns querem. Como funciona? Então, eu vou falar primeiro. eu vou, na verdade, falar, acho que a gente tem dois assuntos, né? Esse dever de comunicar, de informar. etc. Eu acho que isso se potencializa quando as pessoas estão separadas, né? Porque quando você está casado, quantas vezes você marca o dentista e você marca o médico e depois acontece e passa 2 dias e você fala assim, você não sabe o que aconteceu, né? Só que quando você está separado, o que eu sinto é que ao invés das pessoas irem para a normalidade de como funciona o dia a dia e informar o outro, fica usando isso como um pouco de arma, né? Tem de tudo, né, Rê? Não, e assim, olha, muitas camadas, mas pegando um gancho já nessa que você está falando, é que eu acho que assim, lembra que a gente falou do casal conjugal e do par parental? As pessoas, durante o relacionamento, costumam exercer o papel que elas têm no par parental por meio do casal conjugal. Então, assim, você parte do pressuposto que confia no outro, e aí, às vezes, você relaxa nesse papel de pai e de mãe, porque você confia que o outro está fazendo. Então, as pessoas, elas não sabem exercer o papel, na minha leitura, claro, o papel da parentalidade pela parentalidade. E aí, quando aquela relação de confiança termina, você tem que confiar no outro que você já não confia. E tem um quesinho, e eu acho que para pôr aí nesse primeiro ponto que acho que é importante, que é o controle. É o desejo de controle. Tem uma coisa do informar, tem o dever de saber, mas tem também uma questão de controle. Ninguém faz melhor do que eu, só o meu jeito é que está certo. Isso é um ponto que permeia esse assunto. Por exemplo, né, toda consulta médica, porque assim, se eu estiver numa situação de urgência, eu vou primeiro socorrer o filho, depois você fala para o outro. Aí quando você faz alguma coisa e não pergunta antes, aquilo aciona alguns gatilhos na pessoa. Não, você não tem um monte de cliente que fala assim, nossa, mas eu fui e não avisei, ele vai ficar bravo ou ela vai ficar brava. Eu falei, calma, vamos organizar primeiro essa questão e depois a gente... Os dois são cuidadores daquela criança, então não precisam fazer tudo de mão dada, né? O que não dá é, por exemplo, eu tive a parte contrária que pegou e pôs aparelho no filho. Não, gente, você não põe aparelho. Chegou com aparelho no filho. E aí... enfim, a mãe pensava de uma outra forma, não queria usar aquele aparelho, enfim, foi um caos isso. E né? aí tem E é um desrespeito, porque é isso, eu estou pagando, eu ponho um aparelho que eu quero. Por exemplo... Não, amigo. Nesse caso do aparelho, é uma coisa que requer um planejamento. Pois é. E é uma coisa de longo prazo, então você tem que organizar. Às vezes as pessoas fazem porque sabem que o outro pensa diferente, então eu não quero, eu quero fazer do meu jeito. Deixa assim, né? Tem que lembrar que, desculpa, gente, ou ativamente ou passivamente, foi o pai e a mãe que você escolheu para o seu filho. Aquilo, assim, mas ele é do contra. Você escolheu um pai do contra, uma mãe do contra. Responsabilize-se então, por suas escolhas, por favor. Agora, por exemplo, a criança caiu, quebrou o braço. Então, você vai pegar a criança, vai levar para o hospital, tá ok, tá. Aí você liga pro outro, olha, aconteceu tal, ou você manda uma mensagem, mas tá tudo bem e tal.
foi pro hospital e nem me avisou, mas não deu tempo. Agora sim, olha, né? coisas que já me aconteceram na vida prática de casos que acho que fica uma dica, assim, que hoje em dia os aplicativos de utilização dos planos de saúde e tal, eles mandam as mensagens. Então, às vezes o pai e a mãe ficam sabendo que o filho está no hospital. É mesmo? Pela mensagem do aplicativo. É um caos e isso gera uma coisa... uma traição, né, a pessoa leva isso como traição. Então, assim, as informações, elas navegam. E tem uma situação que posso contar para vocês, que aí eu acho que assim, isso é o cúmulo do cúmulo, né? Tive muitos anos atrás uma situação de uma mãe que se mudou para um outro estado, e aí já existia um conflito litigioso sobre essa mudança. A criança era pequenininha, tinha uns 2, 3 anos mais ou menos, caiu, quebrou o braço. O pai e a mãe eram médicos. O pai morava em São Paulo e a mãe morava nesse outro estado. Tudo bem, socorreu, levou para o hospital, tal. Tô falando que tinha que ligar naquele momento. Mas passa a noite. No outro dia de manhã, eu recebo no meu escritório uma ligação da advogada da mãe para me dizer que a criança caiu, quebrou o braço. Eu falei, olha, desculpa. Primeiro, eu tô achando muito estranho que isso tenha acontecido ontem e a informação só tenha vindo hoje. Segundo ponto, é para mim, eu que tenho que receber essa informação antes do pai? Gente, pega o telefone, manda uma mensagem. Até porque os dois são médicos, os dois, sabe? Assim, então... Bom senso. E não é só o comunicar. A pessoa tem o dever de participar daquele momento, de acolher o filho, de apoiar. Então, assim, é um pouco mais profunda essa história, né? Essa coisa do telefonema, por exemplo. Tem os dois extremos. Nunca consigo falar com meu filho quando ele está na casa, lá. É uma queixa muito comum essa. Não consigo falar. Agora, o que eu percebo, 90%, é que não consigo falar do jeito que eu gostaria. Não consigo falar para saber exatamente o que está acontecendo. O que comeu, o que isso, o que aquilo. Mas tem esse dever? Não, mas não tem. O outro precisa receber um relatório em tempo real? Eu tô dizendo o seguinte, não precisa. Não precisa porque você parte do pressuposto. Mas por que eu estou falando isso? Porque não é que a pessoa não consegue falar. Ela não consegue falar do jeito que ela gostaria. Ela não recebe as informações no jeito que ela gostaria. Ela está com dificuldade de desapegar do controle. Os dois são cuidadores do filho, os dois têm o dever são titulares do poder familiar. Hoje em dia, na grande maioria, porque é o modelo que a gente tem como modelo padrão, os dois são titulares da guarda compartilhada. Então tem que pensar o seguinte, o filho está com a mãe, é dever dela cuidar. Do jeito dela, claro, olhando para o bem-estar do filho, porque cada um também entende bem-estar como uma coisa diferente. Está com o pai, é o pai que vai cuidar. Gente, eu não vou conseguir controlar. Agora, as pessoas chegam ao cúmulo de mandar celular, né? Então, junto, mas você sabe que eu tenho feito nos acordos, eu tento fazer, eu vou para essa questão, porque isso sempre dá problema. Primeira coisa que eu falo é que você não tem controle do que está acontecendo lá e você também não quer que o outro tenha controle do que está acontecendo na sua casa. Eu ponho a pessoa no lugar daquele que quer ser controlado, né? Mas é que, em geral, você tem um controlador e um outro que não liga, que não está afim. Então, você tem a pessoa controladora, ela quer controlar e ela não consegue se colocar no lugar do outro porque, em geral, este outro não faz esse movimento de controle. Não, sem dúvida, que é uma coisa mas é que aí, mas aí o que eu faço? Eu tento colocar os dois no mesmo e até fazer um acordo do tipo, porque assim, qual é a necessidade cá entre nós? Eu sei que tem muito pai e mãe que quer saber, porque eu já peguei até, geralmente a mãe, mas eu já peguei o pai, né? Quero saber o que comeu, quero saber. Gente, vamos combinar que quando estiver na casa do pai, é o pai que vai cuidar, e quando estiver na casa da mãe, é a mãe que vai cuidar. Você tem direito, mas eu... Aí ele vê assim, mas eu quero falar, tá bom. Vamos combinar um horário de você ligar para só dar uma boa noite? Porque às vezes vem assim, mas eu quero dar o beijo de boa noite. Tá bom, o beijo de boa noite, porque o que acontece é, e aí, acho que a gente já teve vários casos bem loucos, do tipo, não, eu quero fazer, aí você tá tipo no cinema, né?
Aí é 7 horas da noite, você resolveu, só tem aquela sessão, você está no cinema, você tem que atender o telefonema, porque se não atender, porque está me deixando, tirando oportunidade, eu falo do meu filho. Então é super complexo. Então, respondendo a sua pergunta é o seguinte, você tem o dever de informar? Não. Assim, com todas as letras. Não da rotina, da questão de saúde, educação. Sim, mas essa história do final de semana, que eu acho que isso que pega. Eu já cheguei uma vez, eu tinha um litígio tão horroroso que o pai queria. E uma hora o juiz, vendo a situação, ele falou, é o seguinte, final de semana os pais estão proibidos de ligar para casa um do outro. Ponto. Que é até cruel, mas, gente, imagina, a justiça teve que se meter nisto, porque era isso, porque eu quero ligar, e aí começa. Então aí liga, aí vamos combinar, imagina só, você tem que passar o final de semana assim, ó, segurando o seu celular, porque a qualquer momento o seu ex-companheiro vai ligar, e se você não atender, ele vai tirar um print e vai colocar no processo para dizer que você não atende as ligações dele. Eu tenho tido decisões de juízas dizendo, faculdade do outro. Assim, não existe essa obrigação, é uma questão de gentileza, assim, não existe isso, e vai chegar um momento numa determinada idade que a criança vai ter o seu celular, vai falar, e o que a gente percebe muito é que, em geral, essa é uma necessidade mais dos pais do que da criança. Dúvida. Até porque a criança, para ela, é importante viver o lugar onde ela está. O momento onde ela está. Estar ali, não né? ficar pensando que a mãe ficou, que o pai ficou. Então, essa coisa de falar em geral, pela experiência prática, em geral, é uma necessidade mais dos adultos que têm ferramentas para lidar com isso. Vamos deixar as crianças de fora. E eu vou mais. E aquele interrogatório que o pai e que a mãe faz quando a criança volta da casa do outro? Não. Senta. Então, o que você comeu, onde você foi, quem tava com o papai, quem tava com não sei o quê. Gente, a criança, ela é metralhada por perguntas. Acho que, Dora, eu acho que você tá louca pra falar, mas só uma coisa. Pô, pensa assim, ó. A mãe queria foto da filha, tá? Férias e tal. Aí o pai vai e manda uma foto. Aí no fundo da foto... Não, manda uma foto, tá? É férias e tal. Qual é o primeiro comentário da mãe? Nossa, mas tá frio, tá sem blusa. Gente, não vai mais receber foto, entendeu? Porque uma pessoa que faz esse comentário queria o quê? Controlar ou ver se a filha... Acho que o controle é o tema aqui, né? Controle. Dora, você falou uma palavra que é o bom senso. Bom senso de quem? As pessoas, quando estão nesse nível, não existe bom senso. Bom senso é a coisa mais equilibradamente distribuída na face da Terra. Ninguém acha que falta bom senso. Todo mundo acha que eu tenho bom senso, eu tenho bom senso. Eu acho que o controle tem a ver com a manipulação emocional e com a alienação também, né? A gente não vai falar hoje muito sobre alienação, tem um episódio específico sobre alienação parental no nosso podcast, volta lá e escuta. Mas sobre essa manipulação emocional que está também relacionada com o controle. Então, eu queria pedir para a Renata comentar um pouco, né, a diferença entre um dia ruim e uma campanha de desqualificação, sendo ou não alienação parental, tá? Isso a gente não vai chegar nesse ponto hoje, mas de qualquer maneira toca esse tema, né? Que a pessoa tem um dia ruim ou ela simplesmente resolve desqualificar o outro perante o filho. Bom, Dora, primeira coisa só para esclarecer que a gente está evitando falar de alienação para não falar do nome jurídico. O que a gente quer falar é da conduta, é do comportamento, é da vida real, é de como isso impacta nos filhos, nas famílias, nos pais. Então, por isso que a gente está evitando, porque existe muita discussão, até na questão da lei e tal. Mas, na verdade, essas condutas já existiam muito antes de ter um nome jurídico e muito antes de ter esse rótulo e antes de ter uma lei para isso, né? Assim, as pessoas precisam ser perfeitas? Não, elas não eram perfeitas. Então, puxa, vai ter um dia que eu vou falar mal, vai ter um dia que eu vou escorregar, vai ter um dia... Vai, mas assim, primeiro, é importante para os filhos também entenderem que seus pais não são perfeitos. Então, uma coisa é ter um dia ruim, é ter um deslize, é fazer um comentário, é reconhecer que não foi bacana, porque os filhos aprendem pelo exemplo. Então, vida real. Vida real, não tem problema nenhum fazer isso. Agora, aquela coisa de sempre, todo dia, criticar e falar e um pouco... manipular, né? Tá vendo, seu pai isso, não, e quando sua fala mãe assim, aquilo. a vagabunda da sua mãe. Que horror.
Fala. Eu sei. Que é uma coisa constante, que vai criando para a criança uma imagem que não é a imagem verdadeira. E tem uma coisa, quanto mais próximo é o filho dos dois, né, quanto mais a criança convive com um e com o outro, menos esse tipo de manipulação cola nela. Porque aquilo que um está falando não corresponde ao que ela vive com o outro. O grande problema é que essa manipulação, em geral, não está só na campanha de desqualificação. Ela está também na dificuldade da convivência, na criação de obstáculos. E aí, o que acontece? A criança não tem mais aquele espaço de verificação da realidade. Então, aquilo que um fala acaba se tornando verdade para aquela criança. Então, isso, com o passar do tempo, e quanto menor a criança, mais forte vai ficando. Né? E eu acho que uma questão assim, que você falou é muito importante. A gente tem que ser verdadeiro. Às vezes a gente está num dia ruim, e você está estressado, e você fala, mas seu pai... De novo seu pai mudando. E aí entendeu? você poder dar o passo para trás e falar, nossa, você me desculpa, eu estou um pouco frustrada, eu não devia estar falando do seu pai, porque ele é um cara bacana em tantas coisas, mesmo que você não consiga falar que ele é um cara bacana, ele falou assim, ele tem as coisas positivas dele, você não merecia escutar isso. O problema é que a gente volta para o bom senso, né? A pessoa não tem este bom senso. E eu gosto de falar dessa história do verdadeiro, porque o adulto precisa entender que a criança, ela é uma esponja. E a criança, como a Renata falou, precisa entender que você é um ser humano. Eu acho que a história é você ser verdadeira. Eu tenho uma cliente, uma vez que ela foi no meu escritório e falou, eu falei pro meu filho que eu tô ótima, mamãe tá ótima. E, porque o menino perguntou, né, você tá chorando? Não, eu tô ótima. Não tá ótima, você tá ruim, você tá triste. E tudo bem você tá triste, porque eu acho que é importante que o adulto informe a criança, a mamãe te ama, você é tudo pra mim. O meu casamento com o seu pai acabou, mas o meu amor com você não vai mudar. É só isso que a criança precisa saber. Porque os pais até podem se matar, mas se ele tiver certeza, se matar não, é modo de falar. Claro. Se ele tiver certeza deste amor, como a Renata falou, e checar, porque imagina só o dever de lealdade que essa pessoa tem, porque ela ama o pai e a mãe. Sim. Ela não tem esse pai monstro que fez a mãe sofrer e vice-versa. Você quer falar? Não, é que... Quer falar. Eu quero falar. Não, é que eu lembrei uma coisa, eu acho que nessa tentativa de provar o amor para os filhos, cada um quer dar a sua versão, que seria uma versão oficial de uma coisa que tem acontecido. E que não é nenhuma versão e nem a outra, Sim, né? mas eu acho que está ligado a essa prova de amor. Se o meu filho entender que a minha versão é oficial, eu vou ganhar a lealdade dele e, por consequência, o amor dele. Isso me ocorreu agora enquanto estava falando, mas por isso que eu te interrompi. Isso. Não, né? mas é isso. E nessa briga de qual é a versão oficial para o que aconteceu, ou seja lá do que for, já coloca o filho num conflito de lealdade e precisa desvincular a lealdade do amor. Porque... Então, os pais têm que entender que ele não precisa gostar mais de um e mais do outro. Pergunta para ele, você gosta mais de um filho do que o outro? Às vezes você tem algumas afinidades de um filho e você tem afinidades com o outro, e vai ser isso, né? Mas eles ficam nessa disputa, ele tá mais... Eu tenho uma cliente que eles dividiram o tempo, gente, em horas. Mas muita gente faz isso porque eu vejo no aplicativo os nossos... Então, as mas pessoas é que pedindo assim, para o calendário de convivência fazer a contabilidade em das horas de cada um. Isso eu acho que isso é cruel com as crianças. Não, e aí posso falar, assim, as pessoas precisam de processo de educação parental, né? Porque assim, primeiro, a criança não é uma coisa, né, que você tá dividindo hora, vai ter um mês que vai estar um tempinho mais com o outro, que vai estar mais feriado num ano com o pai, mas a vida é tão longa que quando se você pensar que essa vida tem anos pela frente, uma hora vai estar mais com uma hora vai estar... Um pouco mais de leveza para esse assunto, gente, um pouco mais de leveza para esse assunto. E aí eu acho que tem uma questão que é o seguinte, de novo, os adultos precisam entender, e eles, o que acontece? Porque eu não quero perder horas para o outro. Isso. O mundo não é sobre você, este assunto não é sobre você. Então quando fala, quero dar minha versão dos fatos,
Não pode. Então já põe na cabeça, não pode, pronto. É quase irresistível cada irresistível, um mas deles tentar não dar a pode. sua versão para ganhar a lealdade do Sim. filho e, por consequência, na cabeça deles, o amor. E aí vão, por exemplo, quando é frustrante, principalmente para as mães, pelo que eu vejo, quando seu filho volta feliz do final de semana com o pai. Mas não era para ser, né? Não, mas dentro disso que você está falando. Sim. Pô, nem sentiu minha falta? Mas não é sobre a mãe, né? Não, mas nem sentiu minha falta, não sou, puxa, nem sentiu saudade. Então, assim, isso é uma questão que, assim, eu não estou dizendo que a pessoa não pode sentir isso, ela pode, mas ela precisa reconhecer e precisa entender e precisa buscar ferramentas para entender que isso não é um caminho bacana. Precisa cuidar de si, né? Então... É que o ser humano é super complexo, né? Eu nunca mais esqueci uma vez que eu levei a minha filha para a escola, adaptação, né? A hora que ela entrou lá e deu tchau, mamãe, eu desci a rampa da escola chorando. E aí, nessa hora, eu falei, gente, que bruxa que eu sou, porque eu devia estar falando, que bom que ela tá, mas tipo, ela não sentiu mais a minha falta. Você devia dizer, imagina. Cara, estou criando um ser autônomo. Então, mas você imagina isso, né? Então, mas você imagina isso num casal, porque eu acho que o maior problema é o dia a dia das pessoas dentro de um casal parental em conflito. Sim. Que está disputando ali a hora, o minuto. Agora, gente, estou muito ansiosa para esse bate-bola. Estou muito ansiosa. Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer um bate-bola. Pode, não pode? Recomendamos, não recomendamos? Indicamos, não indicamos? Vale, não vale? Ixi, você fala primeiro. Não, tá bom. Vamos lá. Vou falar da vida, das minhas memórias, inclusive. Aqui são só exemplos, mas serve para muita coisa, né? Pode proibir o filho de levar um brinquedo, ou seja o que for, da casa de um para a casa do outro? Não pode, não deve. Na minha orientação. Não pode, não deve, mas aí você sabe o que vai acontecer? Sabe por que eu escuto? Leva o brinquedo e aí o outro não devolve. Então, é um horror, mas entendeu? Ou tá levando porque na casa do outro não tem brinquedo? Então, é complexo. Eu acho que... Gente, mas aí eu vou pedir... Tem que olhar para a criança. Vai te fazer conforto levar o seu... Segurança. E isso, porque às vezes é isso. Eu tenho várias coisinhas para falar sobre esse assunto especificamente. Primeiro, a minha mãe, durante muito tempo, proibiu de levar e de trazer coisas da casa do meu pai e do meu pai e da minha avó. Então, era muito frustrante você ganhar no Natal uma coisa super legal que você quer ter com você depois. E até mostrar. Não, e não era só não pode levar, não pode levar e não pode trazer. Não pode trazer. Então, eu já tive situação de chegar com coisas e minha mãe devolver pelo correio. Sério, isso é de uma crueldade. Agora sim, o que aconteceu o dia que ela deixou? Eu levei tudo, assim, o carro inteiro, então não tinha... Então assim, você cria um comportamento também de, nunca saber o limite das coisas, e aí eu tenho uma premissa... Eu diria que poder pode, mas não deve. Não, então, Lu, eu acho que assim... É tudo como essa pergunta, eu acho que assim, a gente precisa pensar assim, tudo você pode, você deve, não pode, não deve, dependendo do ponto de vista. Sim. Então é assim, se você considerar que você deu um negócio para o seu filho e que aí do ponto de vista tá na minha casa, você pode. Você é dono do que está ali, você pode. Você manda naquela criança que está sob o seu... Você pode. Você deve? Não, não deve. Agora, se você partir da premissa que você precisa pensar que não é a casa do outro, é também a casa do meu filho. Sim. Não foi o brinquedo que eu comprei e o outro não devolveu. É o meu filho. Não, então, outra, não, né? Peraí, calma aí. É assim, ó. O brinquedo pessoal, da criança, não, né? Aí você deu ou você só emprestou? Não, e tem uma coisa que é assim, olha só como que é legal o que você falou. O brinquedo vai e o outro não devolve. Então, primeiro, é uma excelente oportunidade de começar a ensinar a criança a responsabilidade. Isso. Olha, você tem duas casas, você tem brinquedo aqui, você tem brinquedo lá. Você tá querendo levar esse brinquedo lá, tá bom? Porque você quer que esse brinquedo... Lá, você quer que não é assim, não esquece lá, porque ele pode esquecer, mas assim,
Você quer levar esse brinquedo porque é importante que o brinquedo esteja com você. Tá. Na hora que você for voltar para cá, é importante você pensar se você quer trazer o brinquedo, porque pode ser que você queira este brinquedo aqui, este brinquedo aqui não vai estar aqui. Aí, na hora que a criança quiser o brinquedo e não tiver, não é, o pai não devolveu, é, filho, lembra que você levou o brinquedo? Não dá para as coisas estarem em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas olha que serenidade que você está falando. Sim, isso. mas as pessoas precisam se preparar para isso, gente. Eu sei, mas é que eu tô dizendo, também, eu acho isso, mas é que essa consciência sensata, as pessoas não têm. Então, efetivamente, a gente, como advogado, não tem que colocar fogo no parquinho e talvez orientar da mesma forma que ela está orientando. E Lu, você não esquece, eu vivo esquecendo. Eu desço para ir embora da minha casa para o escritório, às vezes eu volto para pegar coisa que eu esqueci. Tá? Então assim, vamos ajudar os filhos a se organizar. Então, é que tudo vai depender da idade, do tamanho do outro, é muita coisa. Mas... assim, pensando que o ponto de vista é da criança, o pai pode e deve proibir brinquedo? Não. Do ponto de vista, ele tem que ajudar a criança a como levar, voltar. Se está muito acumulado o brinquedo num lugar, está faltando um brinquedo aqui. Parar de olhar as coisas de forma tão compartimentada. Eu tive um caso, anos atrás, que foi a coisa mais maluca da vida. Que o pai pegava a criança, morava numa cidade do interior próxima à mãe e as crianças, e o pai ia, pegava as crianças. Ele não tinha, a mãe mandava lá no começo a mochila das crianças e tal. Pois você acredita que ele parava na estrada, tirava a roupa das crianças, punha a roupa da casa dele, pegava aquela roupa, guardava na mochila e na hora de devolver, devolvia com a mesma roupa que veio da casa da mãe. O que você está dizendo para essa criança? Existe um mundo da mãe, existe um mundo do pai. Tem crianças que enlouquecem. Sim, bem grave. Que é grave na psicologia. Assim, quem eu sou na casa da minha mãe, eu não posso ser na casa do meu pai. O que eu vivo na casa do meu pai, eu não posso viver na casa da minha mãe. Você tem situações de crianças que enlouquecem. Né? Assim, então, gente... Temos uma mais polêmica agora. Ixi, ai, meu Deus! Pode ou não pode, recomendamos ou não, exigir saber quem está na casa do outro no dia da convivência. A gente está falando de privacidade, para algumas pessoas de segurança, super polêmico. O que vocês acham? Não pode, na minha opinião. Não pode exigir saber. Não pode exigir. Não pode exigir saber. Acho que a gente concorda. Aquela história. Mas todo dia a gente vê isso, né? Ainda mais quando o pai volta arruma sua uma casinha, outra, sabe? Assim, o pai arruma outra namorada, ou não, a mãe nesse arruma... momento que essa pergunta A aparece. fulana estava lá, a tia fulana estava lá, né? Quem que estava lá? Então tem uma discussão prévia que às vezes a briga já começa antes da criança ir. Eu quero saber quem vai estar na casa no final de semana. Ou aquele questionário inquisitório na volta, quem estava na casa do seu pai no final de semana. Eu vou te falar uma coisa. Não pode, não der, e se você pedir para o juiz, não vai deixar. Eu às vezes gosto de jogar nas costas do juiz, porque o juiz não vai falar, a não ser, como você falou, uma questão de segurança. Aí é a questão daquela família excepcional. em si. Excepcionalíssimo. O juiz vai falar. Eu já escutei várias vezes de juízes e juízas falando, olha, o que acontece lá, acontece lá. Você não tem que... Porque senão é como se você estivesse colocando uma câmera na casa da outra pessoa. Mas é de novo, o controle, as frustrações pessoais, realmente é um adulto que precisa de terapia. Bom, terceiro, pode ou não pode, deve ou não deve, alterar o horário da troca de convivência sem avisar a outra pessoa. Vamos fazer uma parte. Você pode alterar o horário de uma reunião sem avisar os presentes da reunião? Geral, na sua vida? Sim. Não. Não, então. Isso se chama respeito. Gente... Previsibilidade. Isso. Né? Aproveita e usa aplicativos nossos para trocar o horário da convivência, que a pessoa vai receber uma notificação e aí pronto. E outra, a questão é tentar evitar de trocar, né? Só que tipo assim, tem um compromisso, aconteceu. Porque acontece o seguinte, lembra que o outro está programado para aquilo. Uma vez, olha, eu vou contar para vocês uma história que eu acho que eu já contei aqui em algum dos nossos podcasts, que um cliente meu falou. Faz bastante tempo, ele queria pegar o menino às quartas-feiras, etc. E aí eu falei, tá bom, então vamos colocar um horário para descer? Não. Eu quero ter direitos, mas não quero ter deveres.
Então aqui não vai ter nem direitos. Eu estava falando no telefone, eu fiquei de pé e eu falava assim. Quando eu terminei de berrar, eu falei, tchau. Aí liguei pro outro advogado e falei assim, por favor, arruma outra pessoa para atender esse cliente, porque eu acabei de perder o cliente. Porque assim, é surreal. Por quê? Porque ele só tá pensando nele. E essa mãe que de repente foi ao cinema, eu tô coitada, metendo pau nos pais, né? Mas assim, essa mãe que foi no cinema e ela vai ter que voltar mais cedo, ou pior, porque eu escuto isso nas convivências, assim. O atraso. Não, ele devolve a hora que ele quer, eu tenho que ficar lá esperando. Ou ela devolve a hora que quer, eu tenho que ficar esperando. Ou atraso, porque falta de respeito. Porque dá pra você passar a coisa no WhatsApp e falar assim, olha, é o seguinte, peguei trânsito, vou atrasar. O que não dá pra acontecer é o seguinte, toda vez você pegar trânsito e atrasar. Sim. Né? Porque daí, assim, de duas uma, ou aquele horário não tá funcionando, e aí vocês podem recombinar. Sim. O que é importante? Por isso, gente, é que eu acho que aí aproveitando também que muitos advogados assistem, ouvem a gente, é que assim, puxa, é importante no acordo estabelecer um horário? É importante. Não é no horário a combinar, é o horário que está lá. Por quê? Porque, claro, o ideal é que as pessoas peguem aquele acordo e executem no dia a dia da vida. Até, né? Mas a questão é assim... Mas não conseguem. Mas a questão, para que eu acho que podem conseguir, porque a vida vai tomando uma forma, e assim, se vocês conseguirem fazer combinados diferentes, ótimo. Mas a questão é a seguinte, o acordo bem detalhado serve para quê? Para que se vocês, o pai e a mãe, tiverem que cumprir o regime de convivência sem trocar uma palavra, o acordo tem que estabelecer. E aí, vale o que está ali, e novos combinados podem ser feitos, mas não podem ser alterados unilateralmente. Muito bom. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu adorei, né? o exemplo que você deu da história da reunião. Sim, tem coisas que você não faz na vida. Por que você acha que você pode fazer na relação ali tão sensível e relevante como isso? É aquela história, né? Tem que ter um pouco de cerimônia, sabe? Aí posso só falar Porque se não tem cerimônia, com cerimônia você... Ai, puxa, eu preciso avisar, né? Você avisa o médico, olha, eu vou atrasar 5 minutos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, obrigada por avisar. Eu falei, mas era o mínimo que eu podia fazer. Quer dizer, não faço isso porque eu já estou dirigindo. Agora, tem uma coisa interessante que a Lu falou nesse exemplo da pessoa que queria direitos, mas não queria deveres, que me fez lembrar só naquela primeira coisa que a gente conversou, que era do dever de saber e dever de informar, que também tem uma certa personalidade, que é importante as pessoas olharem, e assim, também tem que ser proativo na busca da informação. Né? As escolas hoje, você tem um aplicativo, os dois participam, as escolas têm o dever, tem regramento, isso tem que comunicar os dois e tal. Tem pessoas que esperam que o outro comunique, é quase como se eu tenho um secretário ou uma secretária. Sim, isso também, é isso. Né? Assim, tem a reunião X, ela não me falou, desculpa, mas assim, vá na escola, se cadastre no aplicativo, também, né, gente, vamos lá. Busca, né? Vai atrás, né? Muito bom. Acho que o resumo do que a gente falou aqui é essa tal de lealdade legal, talvez o direito dos filhos de amar o pai ou a mãe sem culpa. Né? É poder exercer esse amor sem culpa e sem interferência de ninguém. Bom, nosso tempo está acabando. Quero agradecer a Luciana e a Renata pela participação sempre incrível de vocês aqui como especialistas em família. Convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, no Spotify também para avaliar o nosso podcast. E sobre todas as questões que a gente falou, né, de convivência, de troca de horários, de recados, de avisos, tudo isso você resolve pelo aplicativo Os Nossos. Então baixa o aplicativo, manda o convite para o pai, para a mãe dos seus filhos para usar com você, exerça essa lealdade legal e fique em paz. Até a próxima!